Sim, concurseiro, você é sempre bem-vindo ao canal do Mestre Mário. Hoje inicio a nossa série Edital Total PPMG, Polícia Penal de Minas Gerais. Para esse processo seletivo, você já sabe, a banca é a FGV. Então, inscreva-se agora neste canal, ative o sininho para receber todos os episódios da nossa série Edital Total Polícia Penal de Minas Gerais. Vamos à nossa aula. O texto 1 pode ser classificado como: será que é um texto argumentativo, expositivo, narrativo, descritivo ou expositivo argumentativo? Tipologias textuais. Muito importante, não confunda tipologia com gênero textual. Gênero, eu falo, é aquele meio por onde é vinculada aquela tipologia. Eu sempre trago o exemplo do WhatsApp, por exemplo. O WhatsApp, será que é um gênero ou será que é uma tipologia? O WhatsApp é um gênero. Dentro desse gênero, eu posso ter as tipologias. Se você for contar o que ocorreu na última noite, é um gênero, é uma tipologia narrativa dentro do gênero WhatsApp. Se você for passar, por exemplo, uma receita, é uma tipologia injuntiva dentro do gênero WhatsApp. Então, não confunda. Trarei agora uma breve explicação sobre os gêneros e tipologias textuais. Observe só. Você não pode confundir gêneros com tipologias textuais. Os gêneros textuais são aqueles que sofrem alterações durante o tempo, ao longo do tempo. Se você observar, antes nós tínhamos as cartas, depois e-mail e agora utilizamos muito o WhatsApp. O WhatsApp é um gênero textual. Utilizo o WhatsApp como exemplo porque ele é mais comum no nosso cotidiano. Então, nós temos o gênero WhatsApp. Esse gênero WhatsApp, ele vai fazer o uso. Dentro do gênero WhatsApp, nós podemos ter as tipologias textuais. Observe, no grupo da família, por exemplo, aí aparece, alguém pede uma receita. Aí alguém manda a receita, escreve a receita no WhatsApp. Então, ali nós temos uma tipologia, que é a tipologia injuntiva da receita. Alguém vai narrar como foi a prova no último domingo. No último domingo fiz a prova para o concurso tal às 13 horas. Então, ela narrou ali dentro do WhatsApp, nós podemos ter, dentro desse gênero, também podemos ter a tipologia narrativa, podemos ter a tipologia descritiva, todas as tipologias. E quando se falar de tipologia textual, lembre-se do objetivo, da finalidade do texto. Este texto tem como finalidade informar alguma situação, ele vem narrar uma história, contar uma história, ele vai fazer alguma sugestão, recomendação, dica, é um texto injuntivo. Então é muito importante você observar essa finalidade. Qual foi o objetivo do boletim de ocorrência, por exemplo? Não foi contar uma história? Contar um fato ocorrido ali? Então é muito importante você compreender. Farei também uma breve explicação sobre as tipologias textuais. Trouxe aqui uma breve explicação sobre gêneros e tipologias textuais. Não confunda aqui os dois. Quando se fala de gênero textual, você vai se lembrar daquilo que sofre as modificações ao longo do tempo. Então, antes eu tinha, por exemplo, a carta, depois eu mandava um e-mail e agora eu tenho um WhatsApp. Então, como disse anteriormente, o WhatsApp ele é muito importante para você fazer essa separação entre gêneros e tipologias textuais. No WhatsApp, você vai observar que você pode ter uma narração, pode sim. Alguém foi a uma festa e contou, ou então houve um fato ali na vizinhança, alguém vai contar lá no grupo. Na noite de ontem aconteceu isso na rua tal. Então, dentro desse gênero, nós podemos ter as tipologias, a narração. Podemos também ter a tipologia injuntiva. Também injuntiva é aquela que está relacionada a dar uma ordem, uma dica, uma sugestão, por exemplo, uma receita. É uma tipologia injuntiva. Pode ter também uma tipologia descritiva? Pode. Então, o que você tem de se lembrar? De que dentro de um gênero, esse gênero ele vai fazer uso das tipologias. E esses gêneros sofrem modificação ao longo do tempo.
Agora, as tipologias, como esse assunto está sendo cobrado no edital para este concurso, é um assunto muito cobrado pelas bancas. Então, você tem de se lembrar das 5 tipologias textuais: o texto injuntivo, o narrativo, o descritivo, o dissertativo e o texto expositivo. Texto narrativo, você imagina que você já conhece, é aquele que conta uma história. Teremos a sequência de relatos, os fatos, as ações e também vai descrever o que estava ocorrendo naquele momento. No texto narrativo, você já sabe, tem alguns elementos que vão aparecer. Nós temos de ter o quê? O narrador, temos de ter também o quê? O enredo, precisa de aparecer lá também o quê? O tempo na noite, na última noite, tempo, espaço também. Então, isso daqui vai aparecer mesmo, são as características do texto narrativo, que é narrar, contar uma história. Texto descritivo, você vai se lembrar de quando está sendo feito, está descrevendo de forma minuciosa. Lembre-se do retrato falado. No retrato falado não vem ali de forma detalhada as características daquela pessoa, por exemplo. Então, isso é um texto descritivo. Temos também o texto dissertativo, que é o mais cobrado, inclusive nos concursos, eles cobram a redação. Aí eles pedem um texto dissertativo. O que é um texto dissertativo? É você falar sobre alguma coisa, não é isso? Então, você vai fazer a exposição de um conceito, teoria ou opinião sobre determinado assunto. Você vai falar sobre determinado assunto. Então, é aquela tipologia que você já conhece. Lá vai ter o que no texto descritivo? Olha a redação do Enem, por exemplo, é a introdução. Aí depois virá o quê? Então, vamos só para compreender aqui. Ó. Você vai desenvolvimento. Você vai introduzir um assunto, você vai apresentar uma tese, depois você vai desenvolver e depois você vai fazer a conclusão, onde você vai expor, você vai amarrar, você vai fechar aquele assunto. Então, texto dissertativo é muito importante você conhecer, porque é muito cobrado pelas bancas. Tem como objetivo, olha aqui, ele apresenta uma ideia, defende essa ideia central a partir da argumentação. Então, pode trazer conceitos, pode trazer dados também, e esses dados virão para quê? Para darem força, para dar embasamento à sua tese, a tese que você vai defender. Ele pode ser um texto expositivo ou argumentativo. Texto expositivo é quando vai expor determinado assunto. Qual a diferença aqui desse dissertativo, argumentativo para o texto expositivo? O expositivo vai somente apresentar uma ideia ou um conceito, vai falar sobre alguma coisa sem trazer os argumentos. Ele não vai defender uma ideia. O texto argumentativo ele vai defender uma ideia. O expositivo, como fala aqui, o que é uma exposição? Só expõe determinado assunto, não fala, olha, deveria ser assim, precisa ser feito isso, não. O texto injuntivo é o mais fácil, aquele tem como objetivo instruir, informar, aconselhar. No texto injuntivo vão aparecer muito os verbos no imperativo afirmativo. Leve ao forno, por exemplo, traga alguma coisa. Então aqui é o texto injuntivo. Chamo muita atenção para o texto dissertativo. Fique muito atento. Então, e esse texto 1 pode ser classificado como investigação é o ato ou efeito de investigar, busca, pesquisa. Ou seja, investigação criminal pode ser definida como atividade. Então, aqui você já observa que está definindo, aqui nós temos uma definição do que é uma investigação. Agora, é um texto argumentativo, já que defende uma ideia? Ok, texto argumentativo, de fato, ele defende uma ideia. Mas onde está defendendo a ideia que a investigação é necessária, que ela estava correta ou que não precisa haver mais investigação? Não. Aqui apenas traz uma definição do que é investigação, nada de argumentativo. Texto argumentativo vai trazer uma ideia, vai trazer uma tese, vai defender, vai tentar convencer o leitor de alguma coisa. Olha aqui, argumentativo vem de argumentos. As pessoas falam no cotidiano, você não está tendo argumento, ou seja, você não está conseguindo me convencer. Expositivo, já que mostra como se faz uma investigação.
expositivo vai falar sobre determinado assunto sem trazer argumentos, sem mostrar a opinião do autor. Então, aqui neste caso, ok, está expondo o que é investigação? Sim, mas está mostrando, observe aqui, está mostrando como se faz uma investigação? Em momento nenhum, apenas afirmou o que é, definiu investigação. É um texto narrativo? Se é narrativo, nós já sabemos, teremos o narrador, teremos também o local, não é isso? Teremos também o tempo. Você vai observar ali os verbos, muitos verbos no passado também. Cadê o narrador? Cadê o enredo? Cadê o local? O tempo? Não tem. É um texto descritivo, já que define, observe só aqui, lá em cima eu falei o quê? Que estava ocorrendo uma definição, então está definindo o termo investigação, que é o ato ou efeito de investigar. Ela pode ser definida, de novo, como a atividade preliminar de produzir e colher elementos de convicção acerca da materialidade, da autoria ou participação referente a um fato tido como criminoso. Então, neste caso aqui, nós já vimos que é um texto descritivo e está definindo o termo investigação. Ah, é um texto expositivo? Sim, está expondo o que é investigação. Mas ele é argumentativo? Não. Cadê os argumentos? Visto que expõe os fatos. Ok, expositivo expõe. Mas e o argumentativo que eu já disse antes? Ele vai trazer argumentos para convencer se aquela investigação foi feita de forma adequada, se ela havia erros, vícios ou não. E não é o nosso caso, apenas descreveu o que é investigação. Investigador de polícia, ano de 2022, FGV. Se transformarmos as orações reduzidas sublinhadas em orações desenvolvidas. Oração reduzida, o próprio nome já diz, ela é menor. Ela pode ser reduzida das formas nominais, né, do verbo. Então, ela pode ser reduzida de, nada de informativo aqui não. Ela pode ser reduzida de gerúndio, infinitivo ou particípio. Infinitivo ou particípio. Aqui são as formas nominais dos verbos. Aí você já vai se lembrar, gerúndio, ando, fazendo, partindo, ando, endo, indo. Infinitivo, ar, ir. Particípio, ado ou ido, bebido, falados os particípios regulares. Então, reduzida, você já sabe, nela não haverá, note aí no seu caderno, oração reduzida, nela não há presença da conjunção. E já a desenvolvida vai aparecer o quê? A conjunção. Então, conjunção. Vamos anotar aqui. Se transformarmos, os policiais militares são os primeiros a chegar ao local do crime, para isolar a área e preservar as provas. Ainda há pouco eu disse, quando aparecer aqui o para mais o verbo no infinitivo, é o que eu chamo dos verbos parar, parer e parir. Aí você vai se lembrar, não existe o parer, né? É só para memorizar mesmo. Apareceu para mais verbo no infinitivo, eu tenho uma ideia de finalidade, de fim, objetivo. Vamos fazer a pergunta para você observar. Os policiais são os primeiros a chegar ao local do crime. Para quê? Por que eles são os primeiros? Com o objetivo de isolar a área e preservar as provas. Então, já identifiquei oração subordinada, adverbial, final. E ela é reduzida de quê? Infinitivo. Olha aqui, o ar e o ar. Então, é reduzida de infinitivo. Eu preciso desenvolvê-la. E eu já sei que para que ela seja desenvolvida, precisa ter a conjunção. Olha o que? Aqui já não tem. Aqui também não. Olha o que aqui. E o que? Então, para isolar, eu já sei que fica para que isolem a área e preservem as provas. Ou será para que isolassem a área, para que isolem a área e para a preservação. É muito importante e necessário você identificar o tempo verbal. Os policiais são os primeiros a chegar. São aqui, eu já vi que está no presente. Então, olha o paralelismo. Se esta frase está no presente aqui, a outra também terá de estar no presente. Eu não posso colocar os policiais
Militares são os primeiros a chegar ao local do crime para que isolarão, então para que isolarão, isolariam. Não posso fazer isso. Se um está no presente, a outra também estará no presente. Envolve aqui também correlação verbal. Então, muita atenção à questão. Agora, vamos ver aqui no modo subjuntivo. Primeiro, o modo subjuntivo, ele vai expressar uma dúvida. O que mais? Uma possibilidade também. É possível que algo aconteça. Então, possibilidade. Aqui eu trouxe o verbo isolar. Sempre que aparecer o que, então, para que eu isole ou para que eu isolo. Apareceu o que, você vai se lembrar de que está no presente do subjuntivo. Quando o verbo for da primeira terminação, ar, você vai observar que vai virar o é. Isso daqui dos verbos regulares. Então, muito importante você se lembrar disso daqui. É da primeira conjugação, lá no modo subjuntivo, o presente dele, o a vira é. Então, para que eu isole, tu isoles, ele isole, eles isolem. Ah, mas e se for da segunda e da terceira terminação? Então, vou colocar aqui, ó, para que eu beba, da segunda, e para que eu parta o bolo. Aí você vai observar, então, o da primeiro A vai virar o quê? É, e o E e o I vão virar A, aqui quando tiver um verbo regular. Então, para que eu beba, para que eu parta, ok? Então, lembre-se disso daqui. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Aí já vem aqui os dois S's. Então, se eu isolasse, se eu bebesse, se eu partisse. Futuro, quando eu isolar, quando eu beber, quando eu partir, quando eu preservar, tu preservares, ele preservar. Então, aqui você observa que o futuro e o pretérito imperfeito são mais fáceis. Agora, o presente ele vai requerer que você se lembre disso. Se for da primeira conjugação, a vira é. Se for é e, virarão a. Então, para que eu isole, agora lá são quem? Os policiais. Os policiais são eles. Então, para que isolem, vamos voltar aqui então, para que isolem a área. E eu falei o quê? Preservem aqui vem de qual verbo? Preservar. Então, a é da primeira terminação. Então, o a vira o quê? É. Então, para que isolem e que preservem as provas. A alternativa A está correta. Você observa, aqui está no presente e aqui também, como acabei de mostrar, está no presente do subjuntivo. Aqui presente do indicativo e o outro no presente do subjuntivo. Então, para que isolem e preservem as provas. Isso sim é uma oração desenvolvida. Você já observa que nela há a conjunção e aqui nós utilizamos o mesmo tempo verbal, presente do indicativo, presente do subjuntivo. Para que isolassem a área e preservassem, não. Já acabei de falar, se está no presente, eu não posso colocar no pretérito imperfeito do subjuntivo. Para que isolem a área e para a preservação, aqui faltou o paralelismo, ou seja, se aqui está o verbo já está conjugado, se aqui eu tenho um verbo, aqui eu não poderei ter um substantivo. Ok? Então já fica claro isso aqui também. Descarto a alternativa E. Se tem o verbo aqui, precisamos ter novamente um verbo como na alternativa A, para que isolem a área e preservem as provas. Nesse segmento do texto, há uma série de vírgulas empregadas. Então, se tem vírgula, você já se lembra de que? Nas minhas aulas eu falo muito do SVC e também da SUVECA. Será que a FGV cobra também SVC e SUVECA? Às vezes sim, mas não é o caso. SVC é que você não pode separar por vírgula o sujeito do verbo e nem o verbo do complemento. SUVECA é a ordem direta das frases sujeito, verbo, complemento e adjunto adnominal. Quando esse adjunto adnominal estiver intercalado ou deslocado para o início da frase e ele for de longa extensão, ele virá separado por vírgula. Aqui está cobrando a função. Vamos ver. Pela mesma razão, elas foram empregadas que ocorrem na seguinte frase. Fazer indagações, investigações, pesquisas, perquisições,
de natureza filosófica ou científica. Investigar, indagar, pesquisar, esquadrinhar. Usei essa vírgula por qual razão? Então aqui você observa que são termos que exercem a mesma função sintática. Então, quando eu falo função sintática aqui, é aquela função desempenhada dentro da oração para fazer o quê? Verbo transitivo direto. Se eu tenho um verbo transitivo direto, eu tenho como complemento objeto direto. Então, esta vírgula aqui veio para separar os objetos diretos. Ah, mas não poderia falar, por exemplo, que é uma enumeração? Poderia. Fui ao mercado e comprei arroz, vírgula, feijão, óleo e verduras. Comprei o quê? Arroz, feijão. Termos que exercem a mesma função sintática ou enumeração. Então, agora nós temos que buscar na alternativa onde a vírgula foi empregada para os termos que exercem a mesma função sintática. Dica: se exerce a mesma função sintática, geralmente mais de 2 termos. Cansa-se de ser herói, mas... Aqui nós temos o mas. O mas eu tenho o quê? Uma conjunção adversativa. Então, conjunção adversativa. Ela é o quê? Coordenada. Eu uso vírgula antes das conjunções coordenadas, exceto as aditivas. E mesmo a aditiva, o e, eu uso vírgula antes do e se forem sujeitos diferentes ou estiver ocorrendo uma repetição. Agora, antes das coordenadas, das explicativas, principalmente as coordenadas, mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, você já sabe, terá a vírgula antes. Então, o emprego da vírgula está correto? Sim, mas foi usado porque eu tenho uma conjunção coordenada adversativa e eu preciso de termos que exercem a mesma função sintática. Se uma mulher quer fazer uma coisa, não há homem que consiga impedi-lo. Então, e neste caso aqui, o emprego da vírgula está correto, mas não são termos que exercem a mesma função sintática. Aqui eu tenho o quê? Olha o se. Oração subordinada, adverbial, o quê? Condicional. Então, essas orações subordinadas adverbiais, elas exercem a função de quê? Adjunto adverbial. E o que eu disse lá da suveca? Quando esse adjunto adverbial ele vem deslocado, ele vem no início da frase, ele será separado por vírgula. Ah, mas aqui eu não poderia falar, por exemplo, que eu tenho uma oração principal e neste caso eu tenho a oração subordinada adverbial condicional, ela veio antes da principal, ela virá separada por vírgula. Mas é mais fácil você saber. Adjunto adverbial de longa extensão, como está aqui, ele virá separado por vírgula quando ele vier no início da frase, quando ele vier deslocado. Querendo abolir a pena de morte, que comecem os senhores assassinos. Então, aqui nós temos o quê? Uma oração reduzida de gerúndio, não é isso? Ela é o quê? Uma oração subordinada adverbial. O que eu disse ainda há pouco, se é uma oração subordinada adverbial, ela vai exercer a mesma função de um adjunto adverbial. Adjunto adverbial de longa extensão, deslocado para o início da frase, eu já sei que ele virá separado por vírgula. Qual que é a justificativa aqui? Qual que é a razão dela ter sido empregada a vírgula? Porque eu tenho um adjunto adverbial deslocado. Eu sou um homem honrado, nunca assassinei, nunca roubei. Por que sou um homem honrado? Aqui está explicando. Nunca violei, salvo em minha imaginação. A alternativa D está correta porque a vírgula foi empregada para separar os termos que exercem a mesma função sintática. Então é bem interessante aqui esta questão contemplando a vírgula. Para alcançar o bem, mais vale habilidade que sabedoria. Vamos colocar na ordem direta? Mais vale habilidade que sabedoria para alcançar o bem. Então, para alcançar o bem, então, novamente, a FGV gosta bastante das orações reduzidas. Então, para alcançar o bem. Eu poderia falar o quê? Para que se alcance o bem, mais vale habilidade que sabedoria.
Então, da mesma forma aqui, eu tenho o quê? Oração subordinada adverbial, o quê? Final. Então, as orações subordinadas adverbiais, elas exercem a função de adjunto adverbial. Se é adjunto adverbial de longa extensão, deslocado para o início da frase, virá separado por vírgula. Emprego da vírgula correto, mas não pela razão de termos que exercem a mesma função sintática, correto? Todas as frases abaixo se apoiam em metáfora. Metáfora utiliza muito a linguagem em sentido figurado, sentido conotativo. A metáfora também é muito utilizada para fazer uma comparação, como o próprio enunciado aqui já traz, que é uma figura, um tipo de figura de base comparativa. A metáfora compara, ou seja, que estabelece um ponto de semelhança entre duas coisas. Vamos marcar a opção em que a comparação ou metáfora não está explicada. Você vem aqui e já marca o não, porque senão você acha que está, aí você já vai e marca. Então, qual que é a diferença de comparação para metáfora? Metáfora, como eu já disse, ela usa muito a linguagem figurada e faz uma comparação, mas uma comparação sem o conectivo. Já a comparação, ela traz o conectivo, por exemplo, como. Ok? A diferença das duas é só essa, da figura de linguagem comparação para metáfora, que na primeira traz a conjunção, que vai comparar ali. Sou como o dólar. Mesmo se estiver em baixa, tenho valor. Eu preciso de uma que não foi explicada. Aqui explicou. Por que ele é como o dólar? Porque o dólar, mesmo em baixa, ele tem valor. Frases leves como as plumas que sobem para cair. Ok, então aqui você observa que as plumas sobem para cair. Então, explicou. O segredo é um perigo. Por que o segredo é um perigo? Então, você observa que está comparando. Então, aqui nós temos uma metáfora. Por que aqui nós temos uma metáfora? Porque não apareceu o como, nem o igual, por exemplo. Aqui eu já tenho uma figura de linguagem comparação. A única diferença é essa. Aparece aqui, olha aqui o como, e já aqui na metáfora não. O segredo é um perigo. Por que é um perigo? Um perigo, ele destrói vidas, então está explicando. Palavras cruzadas são a linguagem em férias. Por quê? Aqui faltou a explicação. Então, não está explicada a alternativa D. Descarto aqui. Melhor, já gabarita a questão alternativa D, porque não tem a explicação. Um livro é uma janela. Por que um livro é uma janela? A janela é por onde escapamos da mesmice. Aqui está explicando por que o livro é uma janela. A única que não explicou foi na alternativa D. Assinale a frase em que se comete um erro gramatical. Em qual delas? Ainda não resolveu as questões do PDF? Pare o vídeo e vamos ver se você vai gabaritar esta questão para a Polícia Civil do Amazonas. É urgente a necessidade de a encomenda chegar. Será que está correta esta frase ou não? Observe. É urgente a necessidade. Se tem a necessidade, ela vai exigir a preposição de. Agora, muita gente falaria, é urgente a necessidade da encomenda chegar. Não. Observe que o que vai chegar? A encomenda, sujeito, não é isso? Sujeito. Aí você vai se lembrar, olha, não existe sujeito preposicionado. Então, o correto aqui é de a encomenda chegar mesmo, porque necessidade exige a preposição de, e aqui nós temos esse artigo que está acompanhando o substantivo encomenda. Então, aqui está correta esta frase, eu preciso daquela que esteja errada. A maioria dos estudantes viajou ou viajaram? Aqui eu tenho o que chamamos das expressões partitivas, partitivas. A maioria de, grande parte de. Então, você vai se lembrar, se tenho expressão partitiva, o que ocorre? O verbo pode concordar tanto com a expressão partitiva ou com o determinante, com o substantivo no plural. Então, expressões partitivas acompanhadas de substantivo no plural, concordância. Né? O verbo pode concordar com a expressão partitiva
ou com o substantivo no plural. Então, poderia falar: a maioria dos estudantes viajou, a maioria viajou, ou então os estudantes viajaram, como está na alternativa B. Então, está correta a alternativa B, eu preciso da errada. Era meio-dia e meio, as pessoas falam muito. Mas era meio-dia e meio-dia ou era meio-dia e meia hora? Então, se é hora, eu vou falar o quê? Meia. Era meio-dia e meia. Então, a alternativa C está correta. Por quê? Porque está errado aqui. O correto era meio-dia e meia hora. Há tempos eu não os vejo. Há tempos, indicando aqui passado, tempo passado, eu já sei. Eu vou usar A com H. Então, está correta, descarto. Eu não os vejo. Correto também, eu não posso falar eu não vejo eles. Não. Por quê? Colocação pronominal. Então, se eu tenho um verbo, como complemento, eu tenho que usar o quê? Os pronomes oblíquos átonos. Eu não posso falar eu não vejo eles. Eu não os vejo. Por quê? Como complemento, eu tenho que usar os pronomes oblíquos átonos. Os pronomes pessoais aqui do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles serão usados como sujeito, correto? Eles chegaram, eles viram. Cheguei à praia. Quem chega, chega a algum lugar, mas o A de a praia, cheguei à praia. Certinho aqui, a alternativa A é. Não tem nada disso, cheguei na praia, não. Quem chega, chega a algum lugar. Cheguei à praia antes dos demais. Para saber se tem crase, substitua por uma masculina. Cheguei ao povoado, por exemplo. Então, deu ao, terei crase antes da palavra feminina, que neste caso é praia. A frase abaixo que está integralmente correta. Qual está correta? Está muito tarde para mim sair ou para eu sair? Você já sabe. Quando estiver exercendo a função de sujeito, eu uso eu. Se estiver exercendo a função de objeto indireto, que é aquele que virá acompanhado de preposição, olha o para aqui, aí eu usarei o mim. Eu exerce a função de sujeito, ok? E o mim vai exercer a função de objeto indireto. Está muito tarde para mim sair? Não. Correto aqui seria está muito tarde para eu sair. Aí você vai falar assim, mas outro dia eu vi a frase assim, vou colocar aqui, para mim estudar está difícil. Para mim estudar está difícil. E esta frase estava correta. Pode? Por que esta está e a alternativa A não? Você vai observar aqui, vamos colocar na ordem direta. Então, estudar está difícil para mim. Eu aconselho e o correto é ter uma vírgula aqui também, mas nem sempre aparece justamente para confundir. Então, se colocar a vírgula já fica mais fácil. Para mim, estudar está difícil. Cadê o sujeito aqui de estudar? Não tem. Então, se exercer a função de sujeito aqui, você já sabe. Terei que usar o eu. Agora, se exercer a função de objeto indireto, eu uso para mim. Estudar está difícil para mim. Não cabe o eu aqui, para eu estudar está difícil? Não. Então, você vai observar aqui que não ficaria correta a frase. Então, lembre-se disso. O eu exerce a função de sujeito. Sempre que estiver exercendo a função de sujeito. Está muito tarde para eu sair. Quem vai sair? Eu. Olha aqui, então está exercendo a função de sujeito. Meu barraco está é a mesma coisa de situado. Situado à Rua das Marrecas ou na. Se está situado em algum lugar. Então, o correto aqui está na Rua das Marrecas. Graças ao prejuízo, não pude viajar este ano. E agora? Aqui apertou bastante a FGV. Observe, questão para o concurso do IBGE. Graças vai ser usada essa locução, graças a, será usado com valor positivo. Então, graças à vitória, pude viajar. Agora, observe aqui, vou descartar também por quê? Prejuízo aqui é uma palavra negativa.
e graças a eu vou usar com sentido positivo. Dentro da sala havia, então está no sentido de existir, você já sabe. Verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal. Se ele é impessoal, ele será usado sempre na terceira pessoa do singular, correto? Então, na sala havia, o correto aqui seria, havia 10 alunos. O carro derrapou e foi de encontro ou foi ao encontro do muro? Então, observe aqui, foi ao encontro de. De encontro a ou ao encontro de. Quando falar ao encontro de, é que vai naquela direção, ao encontro de. Vai na direção. Ele foi ao encontro dos estudantes, ele foi na direção dos estudantes. Então, agora, e de encontro a é contra. Observe, o carro derrapou e foi contra o muro. Então, aqui está correta, a alternativa é porque fala aquela que está integralmente correta. Anote aí também. Ao encontro de, naquela direção. E de encontro a é contra, correto? Então, a alternativa é que está integralmente correta. Parônimos. Se fala parônimo aqui, você vai se lembrar de quê? De parecidas, não é isso? Parônimos são palavras parecidas, semelhantes, mas de sentido diferente. A frase abaixo, em que a forma sublinhada mostra uma forma de um parônimo, homônimo, mal empregado, então você já vem aqui para você não se esquecer disso e escreve. Qual a alternativa errada? Parônimos, palavras parecidas, ok? Homônimo, nós temos os homônimos homófonos, que possuem o mesmo som, por exemplo, sessão. Você não sabe se é sessão de supermercado, se é sessão da tarde, se é sessão das terras, por exemplo, ok? Então, homônimos homófonos e homônimos homógrafos. Homógrafos que possuem a mesma escrita, mas significados diferentes. Então, parônimos são palavras parecidas. O aumento era tão pequeno que passou despercebido. Será que era despercebido ou desapercebido? Desapercebido. Vou colocar aqui. Então, esses daqui são os parônimos, não é isso? Despercebido é aquilo que não é percebido, que não se vê. O aumento era tão pequeno que passou sem se ver. Então, ok. Aqui eu preciso da errada, essa está certa, o correto aqui mesmo é despercebido. Desapercebido seria o mesmo que desprovido, porque não tem alguma coisa. Então, despercebido que não se percebe, desapercebido é alguém desprovido, que não tem. Ela trabalha na seção de perfumes da loja. Será que é seção com C cedilha, seção com 2 S ou seção com C? Observe, seção aqui é o mesmo que a divisão. Ela trabalha na divisão de perfumes. Então, no supermercado há as seções, não é isso? Com C cedilha. Então, a alternativa B está correta. Seção com 2 S é, por exemplo, a seção da tarde, não é isso? A seção de reunião também. E seção com C e 2 S é do verbo ceder, que é quando doa alguma coisa. Falou acerca junto é sobre. Falou sobre a situação política. Também está correta aqui, alternativa C. Não estou feliz aqui, vou imigrar. Imigrar, então nós temos aqui imigrante. Imigrante é o mesmo de interior, é o mesmo I. Ou seja, ele vem para cá. Imigrante sai de outro local e vem para aqui. Vem de outro país para o interior, vem para este país. Já emigrante é quando vai para o exterior. Exterior. Então, o mesmo é aqui de emigrante, exterior. O I de imigrante, interior. É quando vem. E neste caso, não estou feliz aqui. Vou imigrar? Não. O correto seria o quê? Vou migrar. Então, a alternativa D, que gabarita a questão, porque foi mal empregada a palavra imigrar. O correto seria migrar. Não estou feliz aqui, vou migrar, vou movimentar, vou sair daqui.
pensou em auferir grandes lucros. Auferir seria o mesmo que obter. Então, está correto. E também temos aqui o homônimo aferir. O homônimo não, né? O parônimo aferir. Aferir a pressão, por exemplo, é o mesmo que medir. Então, são parônimos, mas aqui auferir está correto. E aferir a pressão, lembre-se disso, é o mesmo que medir a pressão. Medo todos têm. A diferença é que o covarde não controla o medo e o corajoso o supera. Observe aqui, disse ainda há pouco. Eu uso vírgula também antes da conjunção aditiva e. Que eu não uso vírgula antes das aditivas, mas da aditiva e eu uso quando forem o quê? Sujeitos diferentes. Nesta frase, nós temos aqui sujeitos diferentes. Observe só. A diferença é que quem não controla o medo, o covarde, sujeito, não é isso? E o corajoso o supera. Quem o supera, o corajoso, sujeito. Então, nós temos sujeitos diferentes, o uso da vírgula está correto. Vamos marcar a única afirmação correta. O pronome todos se refere aos covardes e aos corajosos. Medo todos têm. Todos quem? Covarde e também o corajoso. Certinho aqui a alternativa A. Por quê? Todos quem? Aí ele vai explicar aqui o covarde e o corajoso. A forma verbal tem, então eu já sei, se tem acento, está na terceira pessoa do plural. Não deveria levar acento. Quem tem todos, todos é um sujeito no plural. Sujeito no plural, o verbo também no plural. Se eu retirar o acento, o verbo ficará no singular. O ponto entre os dois períodos equivale à conjunção portanto. A conjunção portanto, ela expressa uma ideia de conclusão. Será? Medo todos têm. Aí eu colocaria aqui, mas, entretanto, todavia, medo todos têm. Entretanto, a diferença é que o covarde não controla. Então, aqui nós teremos uma ideia de oposição, contraste, ok? Nada de conclusão. A forma não controla equivale a descontrolar quando eu falo. A diferença é que o covarde não controla. Ele não controla é porque não tem o controle. O motorista não controlou o ônibus. Ele não tinha o controle do ônibus. E agora, quando eu falo descontrola, é porque ocorre o quê? A perda do controle. Então, descontrolar é o mesmo que perder o controle. Uma coisa é você não ter o controle da situação e outra coisa é você perder o controle da situação. O pronome o em o supera corresponde a o covarde. Medo todos têm. A diferença é que o covarde não controla o medo. E o corajoso o supera. Aqui, vou apagar aqui que está bem embolado, né? Então, quando eu falo aqui que o corajoso o supera, só para ficar melhor a tela aqui, a diferença é que o covarde não controla o medo e o corajoso o supera. Esse o aqui está se referindo a quê? Ao medo. Olha aqui, e o corajoso supera o medo. Para evitar a repetição, olha o elemento de coesão aqui, eu uso esse o. Esse o ele é um pronome oblíquo átono que está substituindo ele, porque eu não poderia falar e o corajoso supera ele. Não, eu uso o pronome oblíquo átono o, que tem o significado de ele, que neste caso aqui está se referindo. Supera o quê? Supera o medo e nada de o covarde, corresponde ao medo e não a o covarde. Descarto a alternativa E. No texto, a expressão ou seja serve para quê? Qual a finalidade dela? Investigação é o ato ou efeito de investigar, busca, pesquisa, ou seja, investigação criminal. Então, aqui ele já falou um pouquinho do que é investigação e aqui ele traz mais informações. Então, quando aparecer ou seja, se fosse isto é também, elas têm valor explicativo, não é isso? Então, explicativo, eu já sei. Serve para corrigir uma falha no segmento anterior? Não, no segmento anterior poderia ser, por exemplo, ou melhor. Aí sim,
você estaria corrigindo uma falha. Ampliar informações sobre algo que foi dito antes? Sim, observe aqui, está ampliando, está aumentando, ele está trazendo mais informações. Investigação é o ato ou efeito de investigar, busca, pesquisa. Ela pode ser definida como atividade, ou seja, está trazendo mais informações sobre algo que foi dito antes, que já falou que é ato ou efeito de investigar, mas também pode ser a atividade preliminar. Então, traz mais informações. Repetir uma informação importante anterior não está repetindo, está agregando. Definir termos anteriormente expressos, nada disso. Não está explicando, neste caso, aqueles termos que já foram ditos anteriormente. Nesse caso, está ampliando. Ah, mas ou seja, pode ter valor explicativo? Sim. Muitas bancas cobram como explicativo, mas nesse caso não está definindo esses termos anteriores. Alterar dados já fornecidos, nada disso. Então, ou seja, está trazendo mais informações. Tem interpretação de texto? Fique muito atento. Observe naquele contexto ali o que aquela palavra ou expressão significa. Então, caro concursando, sugiro que pare o vídeo, resolva a questão e depois assista a minha correção. Caso tenha dúvida, deixe também nos comentários que vou interagir por lá com você. Primeira questão, pare o vídeo e resolva. Agora que você já resolveu a questão, vamos ver se você conseguiu gabaritá-la. Observe os seguintes casos de concordância nominal retirados do texto. Então, tem concordância nominal? Primeiramente, você tem de se lembrar de quê? Que o substantivo ele vai coordenar, ou seja, os outros termos concordarão em gênero, os outros nomes, né? Em gênero e número com o substantivo. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, a palavra mulher, eu preciso colocar o que a mulher é um substantivo, disso já sabemos. Então, os demais termos aqui, os adjuntos adnominais, terão de concordar com o substantivo mulher em gênero e número. Então, se eu vier aqui colocar, eu não posso falar o mulher, eu falo a mulher. A mulher é um quê? É o quê? Artigo, não é isso? A mulher linda, aqui eu já tenho. Neste caso aqui, linda é o quê? Um adjetivo. Aí eu não poderia colocar a mulher lindas, por exemplo, não posso. E ainda pode aparecer também o quê? O pronome, se ele disser sua mulher, eu não posso falar seu mulher, então o pronome também vai concordar. Além disso, também pode aparecer o quê? O numeral. Eu vou falar o quê? Duas mulheres são lindas. Isso daqui é concordância nominal. Então, os nomes aqui, eles vão concordar com o substantivo em gênero e número. Voltando à nossa questão, observe. Observe aqui os trechos. A democracia reclama um jornalismo vigoroso e independente. A agenda pública é determinada pela imprensa tradicional. Por exemplo, vamos pegar aqui, vigoroso é o quê? Aquele que tem vigor, não é isso? Então, quando eu falo vigoroso, aqui eu tenho jornalismo é um substantivo. Observe aqui que está até precedido de artigo substantivo. Vigoroso, eu poderia falar jornalismo bom ou ruim, então aqui eu tenho um adjetivo. E independente, outro adjetivo. Você já sabe que os adjetivos, eles vão concordar com o substantivo em gênero e número. Eu não poderia falar um jornalismo vigorosas, não. Vamos ver aqui, a afirmação correta sobre essas concordâncias é: os dois adjetivos da frase 1 referem-se respectivamente à democracia e jornalismo. Primeiro ponto, cadê os dois adjetivos? Já vimos aqui, vigoroso e independente. O que é vigoroso e independente? A democracia? Não, a democracia reclama o quê? Um jornalismo. Então, esse adjetivo aqui, bem como este outro aqui, também está se referindo ao substantivo jornalismo. Então, os dois adjetivos são eles, vigoroso e independente, referem-se à democracia e jornalismo? Não. Eles referem-se a quê? Ao substantivo jornalismo. Democracia não. Já descarto a alternativa A. Vamos ver a alternativa B.
Os adjetivos da frase 1 deveriam estar no plural por referirem-se a dois substantivos. Já vimos que não. Esses adjetivos aqui da frase 1, vigoroso e independente, eles estão se referindo ao jornalismo, correto? Se fossem dois substantivos, sim. Se eu dissesse, por exemplo, a democracia e o jornalismo saudáveis, aí sim. Quando um adjetivo se refere, anote aí se quiser. Quando um adjetivo se refere a dois substantivos, ele vai para o plural concordando com os dois ou então concorda com o último também. Eu poderia falar o quê? O jornalismo e a democracia vigorosa estava se referindo a quê? A democracia. Ou então colocaria os dois no plural. O jornalismo e a democracia vigorosos. Lembrando que se tem um substantivo no feminino e um no masculino, ele vai para o plural, correto? Então, vou descartar aqui a alternativa B porque eles não se referem a dois substantivos. Na frase 2, a forma de particípio determinada se refere à imprensa. A agenda pública é determinada. O que é determinada? A agenda pública. Então, aqui neste caso, olha aqui, substantivo. Importante, pegue sua atividade, sua prova e já coloque. Que é a agenda boa, ruim, pública. Então, aqui eu tenho o quê? Um adjetivo. Eu poderia falar a agenda pública, a agenda determinada pela imprensa oficial. Então, refere-se à imprensa? Não. Está se referindo aqui à agenda. Então, descarto também a alternativa C. O que se refere à imprensa? Que tipo de imprensa? A imprensa boa, a imprensa ruim, a imprensa tradicional. Então, aqui eu tenho o quê? Um substantivo e aqui eu tenho um adjetivo. É adjetivo? Sim. Mas aqui o que está se referindo à imprensa é tradicional e o determinado está se referindo à agenda. Na frase 3, o adjetivo independentes, vamos ver aqui, observe só, está corretamente no plural por referir-se a empresas. Então vamos lá. Mas o pontapé inicial é sempre das empresas de conteúdo independentes. Então aqui eu tenho o quê? Um substantivo. Aqui eu tenho uma empresa de conteúdo, pode ser o quê? Ou é o quê? Uma locução adjetiva. Locução adjetiva. E aqui eu tenho outro adjetivo. Neste caso aqui, tanto a locução adjetiva quanto o adjetivo, ele se refere a quê? Às empresas. As empresas têm dois tipos delas, por exemplo. As empresas de conteúdo e as empresas independentes. Então, o adjetivo independente está corretamente no plural por referir-se a empresas. Eu poderia falar o quê? As empresas independentes, as empresas boas, as empresas ruins. Então, letra D de dado está correta. Na frase 3, o adjetivo independentes deveria estar no singular por referir-se ao substantivo conteúdo? Não. Quando nós observamos aqui, o que é independente? É a empresa e não o conteúdo. Já vimos aqui na alternativa D que as empresas são de conteúdo e as empresas são independentes. Então, esse adjetivo independente, ele está no plural por referir-se ao substantivo o quê? Ao substantivo empresas. E como eu vi aqui, de conteúdo, aqui é uma locução adjetiva, conteudista, por exemplo. Então, locução adjetiva e não substantivo, correto? Então, por isso que não pode ser a alternativa E. Então, é a alternativa D. Vamos ver o que pede a próxima. Questão de nível médio de uma prova retirada do IBGE. No texto, a frase, mas o pontapé inicial é sempre das empresas de conteúdo independentes. Mostra a conjunção adversativa mas. Ok. Ela vai indicar uma ideia de quê? A adversativa indica uma ideia de adversário, opositor. Uma ideia de oposição. Por exemplo, estudei, vou colocar aqui. Estudei, mas não passei. Se você estudou, a lógica seria passar. Então, quando você não passa, não passar é uma ideia oposta de estudar. Então, ele vem justamente esse conectivo, essa conjunção para expressar essa ideia de oposição. Aí você já sabe. Quais são as adversativas? Aquelas que indicam a ideia de oposição. Aí você já vai lá e escreve. Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia. Não é isso? No entanto, todavia, entretanto. Escreva mesmo aí. Esse mas aqui, primeiro ponto. Eu já vi o mas, eu sei que eu posso vir aqui então e marcar contudo.
E se aparecer o mas também? Deixa eu colocar uma frase aqui, ó. Não apenas escrevo, não só escrevo, então não apenas escrevo, mas também, vou retirar essa vírgula aqui, mas também edito as reportagens. Aí você vai ver aqui, ó, não apenas escrevo, mas também edito. Então, além de escrever, ele também edita. Então, poderia falar o quê? Eu escrevo e edito as redações, os textos, por exemplo. Aí aqui tem o mas, aí você vê o mas ele sempre expressa uma ideia de adversidade, de oposição. Não, está errado. Neste contexto, ele tem o valor da preposição e. Então, fique atento neste caso. Primeiro, identifique o sentido. Tem conjunção? Observe o sentido da frase. Vamos ver aqui. Alguns formadores de opinião utilizam as redes sociais para reverberar, multiplicar e cumprem assim relevante papel mobilizador. Mas o pontapé inicial é sempre das empresas de conteúdo independentes. Então aqui você observa que eles fazem isso daqui, eles já fazem a parte deles. Mas isso é suficiente? Não. Aí você vem uma ideia de adversidade. Precisa do pontapé inicial. Eu poderia substituir por porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, sim. Papel mobilizador, porém, o pontapé inicial. Então, vou descartar aqui, de fato, é contudo. Por quê? Também expressa uma ideia de oposição. Quando aparecer logo, logo vai nos remeter a uma ideia de conclusão. Penso, logo existo. Pois, explicação. Explicação pode ser conclusão? Também. Portanto, também uma ideia de conclusão. E embora já é uma conjunção subordinada adverbial, expressa uma ideia de concessão. Correto? Então aqui já facilitou bem porque o mas, neste caso, ele é uma conjunção adversativo, contudo, também. Conseguiu gabaritar essa questão? Uma falha de digitação ocasionou um erro de concordância no seguinte trecho. Concordância verbal. Primeira coisa, tem concordância verbal, você vai procurar nas alternativas o verbo haver no sentido de existir. Aí você já vem aqui e coloca. Existir mesmo. Eu não vou falar aqui também existir, não. Mas é só para saber, posso substituir por existir? Aqui também há disparidades, aqui também existem disparidades. Olha, verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal. O que é pessoa? Que dá para conjugar nas pessoas do discurso. Agora, impessoal, porque não tem pessoa. Se é impessoal, ele é sempre usado na terceira pessoa do singular. Então, vamos ver aqui se esta está correta ou não. Aqui também há disparidades regionais. Eu preciso de uma que esteja errada. Então, aqui está certo. Eu não poderia falar ão. E se fosse no passado? Aqui também havia. Aí eu colocaria havia ou não? Verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal. Sempre empregado na terceira pessoa do plural, correto? Então, descarto porque essa está correta, eu preciso da errada. Agora, outro ponto também. Identifique o verbo e faça a pergunta. É muito importante, mesmo sendo a FGV, questão retirada de uma prova do IBGE. Vamos ver aqui. O que vem aumentando? Faça isso. Se está fazendo concordância, faça isso. O que vem aumentando? A frequência escolar. Então, aqui nós temos o núcleo do sujeito. O sujeito no singular, não é isso? Se o sujeito está no singular, o verbo obrigatoriamente estará no singular. Vou retirar aqui para deixar aqui para você ver. Você viu que aqui está vem com acento? E vem com acento é o quê? Para a terceira pessoa do plural. Eles vêm, aí sim. Agora, como o sujeito está no singular, o verbo obrigatoriamente tem de estar no singular. Então, o correto seria vem sem acento. Já eliminamos duas aqui. Vamos ver agora. Mais de metade da população tem no máximo ensino médio completo. Aí, quando aparecer mais da metade, grande parte de, grande número de, são as expressões, vou colocar aqui, as expressões partitivas, porque elas indicam partes de alguma coisa. Expressões partitivas. Estas expressões partitivas,
quando elas estiverem seguidas de substantivo, de um determinante no plural, vai concordar com ela ou com o determinante. Agora aqui apareceu o quê? Mais de metade da população tem no máximo ensino médio completo. Quem tem? Aí você já vai fazer a pergunta. Observe, quem tem no máximo o ensino médio completo? Mais da metade. Então, o verbo pode concordar com a expressão partitiva. Mais da metade tem. Grande parte das pessoas tem, pode concordar. E neste caso aqui, como este substantivo população está no singular, o verbo obrigatoriamente estará no singular. Agora, se eu coloco mais de metade das pessoas do Brasil já foi ou foram vacinadas. Aí aparece a expressão partitiva, seguida de substantivo no plural, pode concordar com um ou com outro. Aqui está no singular, porque tanto a expressão partitiva quanto o substantivo estão no singular. Então, descarta também. O que não completaram o ensino médio? O que não completou o ensino médio? 32%. Apareceu, então, porcentagem, você já sabe. O verbo vai concordar com o número da porcentagem. Então, 32 não completaram, 32 são. Está correto. Agora, se geralmente aparece o quê? 32% dos brasileiros não completaram a imunização. Aí o verbo pode concordar tanto com o número da porcentagem quanto com o substantivo ou determinante que vem logo depois dela. Então, e se eu colocasse 32% da população não completou ou não completaram? Então, vou colocar aqui. 32% da população não completou ou não completaram? Deixe lá nos comentários, quero ver se você vai acertar e justificar o porquê. Acertar você vai. 98% nesta faixa etária estão na escola. E neste caso aqui, será que está correta ou não esta frase? Vamos ver então. Então, aqui, 98,5% nessa faixa etária estão nessa escola. Quem está na escola? Você faz a pergunta, 98. 98, plural, não é isso? Se é plural, então eu venho aqui e já observo o quê? O estão na escola, então o verbo também no plural, concordando com o número percentual aqui, com a porcentagem. Então, descarta a alternativa D. Então, todas estão erradas? Não. Lá pediu para uma falha marcarmos a alternativa que apresenta um erro de concordância no seguinte trecho. Então, vou voltar aqui à alternativa C. Eu vou marcar porque ela está errada. Por quê? A frequência sujeito no singular e o verbo vem, ele deveria estar no singular. Lembre-se de que os verbos vêm, têm, quando estiverem com acento circunflexo, você já sabe porque estão se referindo à terceira pessoa do plural. Se for sem acento, terceira pessoa do singular, como é aqui. A frequência é o quê? Ela. Eu falo ela vem sem acento circunflexo. Por isso que a alternativa C está correta. FGV ano 2021, a opção em que o termo onde está bem empregado é. Em qual alternativa onde foi bem empregado? As pessoas confundem muito onde com aonde, então já vou colocar aqui. Aonde, você já sabe. Se tem aonde, você usará com os verbos que exigem a preposição a. Esta mesma preposição a exigida pelo verbo é a preposição a que vem antes do onde. Então, para você usar aonde, tem do verbo exigir a preposição a. Por exemplo, fui onde você estava ou fui aonde você estava. Quem vai a, não é isso? Então, esse a aqui já é exigido. Aí eu vou usar somente o onde. Então, o correto é o quê? Fui aonde você estava. Por quê? Quem vai a algum lugar. Então, por isso eu uso aonde. E onde eu vou usar quando não exigir a preposição. Quando o verbo não exigir a preposição a, com os verbos que não indicam movimento. E sempre que for onde ou aonde, vai ser usado também para lugar, correto? Não importa onde a polícia vá, ou seja, quem vai a algum lugar. Então, se já tem o a, eu já sei, tenho de usar aonde.
Então, a alternativa A, o correto seria: não importa aonde a polícia vá. Não sei onde eu vou. Quem vai a algum lugar. Aí você vai resolver a sua prova, você já vai lá e coloca a. Então, se o verbo exige o a, eu tenho que usar aonde. Aqui só tem onde. Onde quer que você esteja, quem está em algum lugar, não é isso? Então, nenhum exige a preposição a. Nenhum termo, o verbo estar aqui não exige a preposição a. Então, se não exige a preposição a, o correto é onde mesmo. Então, letra C está correta. Queria saber onde você quer chegar. Quem quer chegar, quer chegar a algum lugar. Então, eu uso o quê? Aonde? Então, o correto aqui queria saber aonde você quer chegar. Onde você quer dirigir-se após o almoço. Quem se dirige a algum lugar. O homem se dirigiu ao banheiro ou se dirigiu ao banheiro? Se dirigiu ao banheiro. Se dirigir-se exige a preposição a, você já sabe. Então, o correto será o quê? Aonde. Lembrou, memorizou para você usar aonde o verbo vai exigir a preposição a. E se for só o onde, o verbo não vai exigir. Ou seja, você vai usar onde quando o verbo não exigir a preposição a, ok? Escrever de forma ortograficamente correta é dever de todos aqueles que trabalham com a língua portuguesa. A forma abaixo que está graficamente correta é... Então, já disse, já acessou a descrição do vídeo? Já viu o nosso PDF? Resolveu as questões? Acertou ou errou esta questão? Veremos agora. Em qual alternativa que foi a palavra escrita de maneira correta? Será que é infarto? Aí você vai falar assim, não, eu já vi escrito em algum lugar ou várias vezes eu já vi escrita a palavra infarto. Aí você vai falar assim, mas existe também infarte, não existe? Existe também. Agora, será que existe infarto? Tem dúvida? Deixe por enquanto. Irrequieto, será que é irrequieto? Não. A forma correta aqui é o quê? Irrequieto, que é uma pessoa muito inquieta. Então, a forma é irrequieto, ok? Já descartei a alternativa B. Mestre, como eu vou melhorar a ortografia para eu gabaritar? Para mim gabaritar ou para eu gabaritar? Para eu gabaritar, sempre que estiver um verbo no infinitivo, nós vamos usar o eu, ou seja, quando exercer a função de sujeito, eu uso eu. Me não exerce função de sujeito. Vamos ver as outras alternativas. Rúbrica ou rubrica? Vi essa questão, falei assim, vou levar para os meus alunos, por quê? Para eles compreenderem que a forma correta é rubrica, não tem acento, ok? Quando você se deparar com alguém que disser, olha, deixe a sua rúbrica aqui, você vai falar rubrica. Ela é uma palavra paroxítona, não acentuamos as paroxítonas terminadas em A. Então, rúbrica está errada. Mantegueira, e agora? Qual que é a forma? Como eu falo, ele foi ao supermercado e comprou manteiga? Não, ele comprou manteiga. Se é manteiga, eu terei o que então? Uma manteigueira, correto? Manteigueira. Aqui nós temos uma derivação sufixal, porque acrescentou um sufixo. Então, é manteigueira. Ponteagudo, não. O correto é o quê? Ponteagudo. Isso aqui é uma composição por aglutinação. Glute, porque pegou alguma letra. Então, a forma correta é ponteagudo. Então, restou aqui infarto. Como melhorar o vocabulário? Lendo muito. Então, infarto está correto. Achei essa questão um pouco mais puxada. Eu posso falar infarto, infarte, infarto ou o que também? Enfarte, correto? Então, são várias possibilidades. Infarto, enfarte, infarto e também infarte. Acertou esta questão? Questão também de nível médio FGV. A frase de Henry Ford foi traduzida com um erro gramatical, que é, onde está o erro? O emprego de mal em lugar de mal? Então, primeiro ponto, mal com U ou mal com L? Mal com L é o oposto de bem. Mal com U é o oposto de bom. Lembre-se disso daqui, é muito importante para você gabaritar questões sobre mal com U e mal com L. Então, vamos ver aqui
se o emprego de mal com U no lugar de mal com L. Eu preciso encontrar o erro. Os velhos estão sempre aconselhando os jovens a guardar dinheiro. Digo que este é um mau conselho, digo que este é um bom conselho. Então, mal com U aqui foi empregado de maneira correta. Então, o correto aqui mesmo é mal com U. Eu preciso de erro, aqui está correto. Em si mesmo em lugar de em si mesmos, vamos ver? Digo que este é um mau conselho, não guardem um centavo, invistam em si mesmo apenas. Primeiro ponto, invistam. Aqui eu estou fazendo o quê? Dando um conselho. Se o verbo está no imperativo, é porque está dando um conselho, uma ordem, uma sugestão. Compre batom, verbo no imperativo. Se o verbo está no imperativo, ele está dando aqui um conselho, não é isso? Aqui eu estou falando com quem? Com vocês, não é isso? Invistam vocês em si mesmo. Agora, eu vou falar assim, ó, vocês. Aí nós vamos simplificar. Vocês mesmo? Não. Eu vou falar o quê? Vocês mesmos. Por quê? Tem dúvida se o mesmo é invariável ou não? Substitua por próprio. Eu falaria aqui, ó, vocês próprio não, eu falaria vocês próprios. Sempre que você puder substituir mesmo por próprio, ele é variável, ou seja, poderia ser vocês mesmas, vocês mesmos, vocês próprios, vocês próprias. Então, neste caso aqui, observe só, o erro foi o quê? Quando usou mesmo no lugar de mesmos. Então, o correto seria o quê? Invistam em si mesmos, porque vocês mesmos, vocês próprios. Agora, o mesmo, quando for no sentido de, vamos colocar aqui realmente, vamos colocar aqui mesmo, no sentido de realmente, você já sabe, é invariável. Isso é um quê? Um advérbio. Mesmo quando puder ser substituído por realmente, é invariável. Então, a alternativa B vai gabaritar a questão, porque aqui tem o erro gramatical. O correto seria invistam em si mesmos. Sequer em lugar de sequer, sempre que aparecer lá, por exemplo, senão junto ou separado. Sempre que você quiser saber se é junto ou separado, quando for separado, que seja senão ou então, por exemplo, o sequer, vem aqui e substitua o se por caso. Por quê? Aí seria o quê? Uma conjunção condicional. Então, sequer, vamos encontrar aqui. Eu nunca economizei $1 sequer antes dos 40 anos. Então, aqui está correto porque é junto. Se fosse separado, eu posso substituir aqui, ó. Eu nunca economizei $1 caso quer antes dos 40, não. Se o se for separado, ele pode ser substituído por caso. Como não pode ser substituído por caso, aqui é sequer junto. A má colocação de apenas na frase, vamos ver aqui. Invistam em si mesmo, em si mesmos apenas. Aqui não, o apenas também está correto. A redundância desnecessária em deidade. Redundância é quando você vai repetir, então você vai falar algo que já foi dito anteriormente. Por exemplo, lá nosso querido Raul cantando Eu Nasci, vamos colocar aqui há 10, vou colocar aqui há 10.000 anos atrás. Observe aqui, ó, não precisa, por exemplo, de colocar o atrás, porque o a não indica tempo passado. Se o a indica tempo passado, eu já sei que é tempo anterior, tempo para trás. Então, isso aqui vai ser uma redundância. Eu nasci há 10.000 anos, ok. Ou então, eu nasci há 10, ou melhor, eu nasci 10.000 anos atrás. Um ou outro. Então, vamos ver se o de idade, observe só. Sequer antes dos 40 anos de idade. Eu poderia retirar o de idade? Não, não é uma redundância. Porque eu poderia falar, eu nunca economizei $1 sequer antes dos 40 anos do meu pai. Não, é importante. Então, isso aqui é necessário, não é redundância desnecessária em de idade. Precisamos ter a expressão de idade, ok? Há uma série de palavras em língua portuguesa que modificam o seu sentido em função de uma troca vocálica. Vocálica vem de quê, gente? De vogal, não é isso? Esse fato só não ocorre em... Então, aqui nós temos o quê?
Palavras parônimas. O que são palavras parônimas? Parônimas vêm de parecidas, são palavras que são semelhantes na escrita e também na pronúncia, ou numa ou noutra também. Deferir e diferir. Vamos compreender o enunciado. Vamos nos lembrar do enunciado. Observe, esse fato só não ocorre em... Então, aqui há algumas palavras na língua portuguesa que modificam o seu sentido em função de uma troca vocálica. Só não ocorre em qual alternativa que vai ter o mesmo significado. Deferir ou diferir. Diferir aqui vai nos remeter a quê? A diferente, não é isso? Diferenciar. Se vou colocar aqui. Diferir vem de quê? Vem de quê? De diferente, não é isso? Deferir, o juiz deferiu a sentença. É quando faz algo a favor de alguém, ok? Então, aqui, quando eu troquei esta vogal E pela I, ocorreu a alteração, modificou o sentido da palavra. Eu preciso de uma em que não modifique, ok? Infarte e infarto. Vamos colocar aqui, infarte e infarto. Trocou o significado? Não, as duas aqui significam a mesma coisa. Então, a alternativa B vai gabaritar porque eu posso falar infarte, infarto. Acabamos de ver também o que? Enfarte e infarto. Memorizou? A aula de hoje está sendo bastante interessante. Ortografia muito amplo o assunto. Emergir vai nos remeter aqui ao país emergente. Se é emergente é porque ele está subindo, ele está se desenvolvendo, não é isso? Aqui, se eu vier e colocar imergir, é para baixo. Vou colocar aqui afundar. Então, aqui alterou o sentido a troca do E pelo I. Descrição e discrição. Discrição vem de que ele é um rapaz discreto, pois tem discrição. Então, discreto e descrição vem de quê? Descrever. Então, você já se lembrou de que, neste caso aqui, vai também interferir, trocar o E pelo I. Eminente e iminente. Aqui vem uma dica. Eminente, o mesmo E de eminente, é o E de elevado. E o I de iminente vai ser o I de imediato. Memorize, anote aí no seu caderno. A FGV gosta bastante de cobrar eminente e iminente. Lembrou? Eminente, elevado. Iminente, imediato. Também altera. A única que não altera é infarte e que eu posso falar também infarto. As duas formas são aceitas. Vamos ver o que pede. No texto, o problema gramatical está. O que é o problema? Onde está o erro de gramática, não é isso? Vamos ver aqui então. Na forma verbal, tem na primeira linha do texto. Vamos ver aqui. Estima-se que 85% da população tem. Será que está errado aqui? Então, nós temos que saber. Gente, isso daqui está envolvendo concordância verbal. Se tem concordância verbal, a primeira coisa que você vai fazer é concordância verbal. Você vai pegar e identificar o verbo e fazer a pergunta. Quem teve ou terá dor nas costas? 85% da população. Então, será que o erro está na forma verbal? Tem? Eu deveria colocar no plural ou não? Será que sim ou não? Primeiramente, vamos compreender esta regra de concordância. Então, 85%, aqui nós temos uma regra que envolve porcentagem. Quando eu tiver o sujeito que tem uma porcentagem seguido de um substantivo, de um determinante, o verbo pode ficar no singular, concordando com... Deixa eu colocar aqui, porque está bem ruim aqui a letra. Tem. Então, neste caso aqui, o verbo pode ir para o plural, concordando com o numeral 85, com o numeral que indica uma porcentagem, então 85% tem, ou o verbo pode ficar no singular, concordando com população que está no singular. Então, vou descartar aqui. Não tem problema gramatical. Pode ser usado tanto no singular, concordando com a população, ou no plural, concordando com o número que indica porcentagem. Na forma do demonstrativo, isso em lugar de isto. Então, vamos ver aqui. Olha, isso é um perigo. Gente, bem fácil. Os dois S's de isso, ou de esse, ou de essa, são os mesmos dois S's de passado. Então,
Quando estiver se referindo a algo que você já falou antes, que você mencionou antes, você vai usar isso mesmo. Vamos ver. Muitos acreditam que basta tomar um analgésico. Isso é um perigo. O que é um perigo? Tomar um analgésico. Então, está se referindo a algo que já foi dito anteriormente, anáfora e catáfora? Você já sabe. Ele vai ser com 2 S's mesmo. Então, 2 S's mesmo. Então, neste caso aqui, não tem que fazer essa troca, não. Não tem problema gramatical, não. O uso é isso mesmo, e não isto. Na forma verbal, tem do segundo parágrafo. Então, já vem aqui, você já vai fazer a pergunta. O que é que tem vários motivos? Dores nas costas. Dores no plural, não é isso? Se o sujeito está no plural, o verbo obrigatoriamente tem de estar no plural. Então, o correto seria dores na coluna tem vários motivos. Então, o problema gramatical está na forma verbal tem do segundo parágrafo. No uso de vários motivos em lugar de motivos vários? Não, olha aqui. Dores nas costas tem vários motivos. Tem motivos vários, não tem problema. Então, neste caso aqui, não há uma incorreção. Não está errado. O correto mesmo aqui é vários motivos, ok? Então, dores na coluna tem vários motivos. Eu não tenho que usar motivos vários, não. Então, ali da forma que já foi feita, está correta. Não tem problema gramatical. No emprego de um especialista por especialistas, está errado usar especialista? Não. Só um especialista pode diagnosticar certinho, não tem erro nenhum. Eu poderia falar só especialistas podem diagnosticar? Poderia falar, mas eu usei aqui só um especialista. Não tem erro, não tem problema gramatical. O único que tem erro gramatical aqui é a alternativa C. Por isso que ela gabaritou a questão. Assinale a opção que mostra a frase cuja lacuna deve ser preenchida com a primeira das formas entre parênteses. Cavalheiro é o quê? É um homem gentil, não é isso? Ladies and gentlemen, damas e cavalheiros. Cavaleiro aqui é aquele que anda a cavalo, que é o masculino de Amazonas. Então, cavaleiro ou cavalheiro é um homem que jamais bate numa mulher. Cavalheiro. Então, cavalheiro é um homem que jamais bate numa mulher. Nem vou ler o resto da frase porque não há necessidade. A indústria, então já descarto aqui porque eu preciso da primeira forma. A indústria do vestiário, vestiário é o lugar onde as pessoas, os jogadores se vestem. E agora, vestuário aqui são as peças das roupas. Observe só, a indústria do vestuário se beneficia do sexo. Ou você acha que as pessoas andariam com os jeans apertados desse jeito se não fosse pela conotação sexual? Então, vestuário aqui vou colocar relacionado às peças de roupa. Então, neste caso aqui, a indústria do vestuário, das vestimentas, das roupas, vestuário, vou colocar aqui o mesmo que roupas, vestiário, onde os jogadores se trocam, por exemplo. A diminuição, ainda há pouco, disse que eminente, o mesmo é o mesmo é de elevado. Iminente vai ser o mesmo i de imediato. Então, vamos ver aqui. A diminuição do nível da água dos reservatórios trazia preocupação aos governantes. Então, a diminuição imediata, a diminuição iminente. Então, já posso vir aqui e descartar também a alternativa C. As mudanças no Código Penal incluem possibilidades penas mais duras aos criminosos. Infligir ou infringir? Infringir vai nos remeter a quê? A infração. Ok? Infração, ok? Infração de trânsito é porque alguém infringiu o Código de Trânsito brasileiro, por exemplo. Então, já sei agora. As mudanças no Código Penal incluem possibilidades de infligir. Aqui eu vou usar o quê? Infligir. Por quê? Porque é aquilo de aplicar penas. Olha o mesmo L aqui de aplicar. Então, vou colocar aqui, ó, aplicar penas mais duras aos criminosos. O mesmo L de infligir é o mesmo L de aplicar penas. Aplicar pena. Fica fácil também você se lembrar de quê? Que o infringir, o mesmo fri,
FR vai ser o mesmo FR de infração, que é quando você desrespeita algo. As novas medidas presidenciais vieram agora. E agora? Retificar ou ratificar? Retificar, vou colocar aqui, ó, é, por exemplo, a retífica de motor, que é o mesmo que consertar. Então, ele retificou o motor, ele consertou. Ratificar vai ser o mesmo que validar, reforçar. As novas medidas presidenciais vieram validar, reforçar o acerto das votações. Então, aqui o correto é ratificar. A única alternativa em que usamos o primeiro foi essa daqui, a alternativa D, que é infligir, ok? Então, pare o vídeo agora, vamos ver se você vai gabaritar esta questão. Agora que você já resolveu, qual alternativa marcou? Vamos para a resolução dela. Disse da melhor companhia. Sua conversa é instrutiva, seu silêncio formativo. O emprego da vírgula é justificado na frase acima pela mesma razão em que ocorre na seguinte frase. Primeiramente, temos de compreender. Disse da melhor companhia. Sua conversa é instrutiva, : seu silêncio formativo. Por que utilizamos esta vírgula aqui? Porque fizemos a supressão, retiramos um termo. Quando há um termo, geralmente um verbo, suprimido, você pode usar a vírgula no local. Sua conversa é instrutiva, seu silêncio é formativo. Então, esta vírgula veio para substituir o verbo que foi suprimido, retirado desta oração. A imaginação não faz castelos no ar, mas, então, aqui eu tenho a vírgula antes de uma conjunção coordenada adversativa. Você já sabe, antes das coordenadas eu uso a vírgula, exceto a aditiva. Mas mesmo assim, se aparecer o é e forem sujeitos, vou colocar aqui, anote aí no seu caderno, quando eu uso a vírgula antes da conjunção aditiva aí, quando forem sujeitos diferentes e também para evitar ambiguidade. O que as bancas mais cobram? Sujeitos diferentes. Então aqui já descarto a alternativa A. O homem ama a companhia, mesmo que, aqui nós temos o quê? Uma conjunção, uma oração subordinada. Quando tiver uma oração subordinada e ela estiver depois da oração principal, o uso da vírgula é facultativo. Então, aqui usou, não tem problema usar, mas nós queremos uma que esteja substituindo um verbo, onde o verbo foi suprimido. Então, por isso eu descarto a alternativa B, porque o uso dessa vírgula foi justificado porque veio antes de uma oração subordinada, mesmo que seja apenas a de uma vela que queima. Para o desesperado, a partida não parece menos impossível do que o retorno. Observe só. Aqui nós temos o quê? Tem vírgula. Primeira coisa que você vai se lembrar é de que você não pode separar o sujeito do verbo e nem o verbo do complemento por vírgula. E é importante também você se lembrar de que da ordem sulveca, a ordem direta das frases. Eu tenho o sujeito, a partida, então vou colocar aqui sujeito, não é isso? O verbo, não parece, verbo, sulveca. E aqui eu tenho o complemento. Ela não parece o quê? Menos impossível do que o retorno. Eu tenho o complemento. E aqui está faltando o A da sulveca, não é isso? Vou deixar aqui somente o vé e aqui somente o su. Então, sulveca. Cadê o A? O A é o adjunto adverbial. Este adjunto adverbial, quando ele vem deslocado, seja para o início ou intercalado no meio da frase, ele virá separado por vírgula, adjunto adverbial. Então, aqui não é por este motivo. Ai de quem é só, pois se cai, não tem quem o levante. Este pois aqui, nós temos o quê? Uma conjunção coordenada, não é isso? Então, eu uso vírgula antes das conjunções coordenadas explicativas. Vou colocar aqui. Explicativas, não é isso? Então, eu uso vírgula. Não é por esta razão. Então, beber pouco é bom, não é isso? Olha o verbo aqui. Não beber é trágico. Então, esta vírgula vem para substituir o verbo que foi suprimido. Então, a alternativa é gabarita a questão, porque foi empregado
essa vírgula foi empregada pelo mesmo motivo. E então, turma, mais uma questão da FGV de nível médio. Pare o vídeo, vamos ver se você vai gabaritá-la. Agora vamos à resolução dela. Segundo a norma culta, assinale a frase em que o demonstrativo sublinhado está bem empregado. Nada é gratuito nesse mundo ou neste mundo. O correto é o quê? Neste mundo, não é isso? Porque é o mundo atual, o mundo presente, algo que é presente. Você já sabe que é atual, que ocorre neste momento, você vai usar neste. Quando você for usar este, esse, essa, isso, você vai saber que se refere ao passado. Então, os dois S's aqui de passado são os mesmos dois S's de esse, essa e isso, ok? É preciso sempre desculpar-se por ter agido bem. Nada fere mais do que isso. Então, o que é isso? Nada fere mais do que o quê? Olha aqui, desculpar-se por ter agido bem. Acabei de falar que o isso, os mesmos dois S's, são os dois S's da palavra passado. Então, anáfora e catáfora. Anáfora, aquilo que ocorreu antes. Então, nada mais fere do que isso, o quê? Vou fazer uma seta aqui, ó, do que desculpar-se por ter agido bem. Então, o isso está se referindo a algo que foi dito anteriormente, realmente com dois S's. O correto é isso. Marido e mulher amavam os hóspedes porque sem aqueles acabavam brigando. Primeiro ponto, aqueles quem? Só pode ser aqui os hóspedes, não é? Agora, quando estiver quando estiver tratando de quê? Dos referentes, aí você vai anotar aí já e já saber. Este é aquele mais perto. E aquele é usado para o termo que vem antes, que vem por último, aquele termo, vou colocar aqui aquele que vem primeiro na frase. Então, muito importante, este é aquele mais perto. Agora, marido e mulher amavam os hóspedes, porque sem aqueles, eu já sei que está se referindo a quê? Aos hóspedes, não é isso? Sem aqueles, acabavam brigando. Então, por quê? Aqui você já vai observar que, como está se referindo a hóspedes, hóspedes veio mais perto, não é isso? Vou colocar aqui aquele que veio por último na frase, você vai usar o quê? Este. Então, o correto aqui seria o quê? Porque sem estes acabavam brigando e não aqueles, correto? Isto que é estrangeiro tem sempre uma aparência aristocrática para nós. Soa estranho, não é isso? O correto seria o quê? Aquele que é estrangeiro, aquele que é bom, aqui é naquele sentido geral, no sentido generalizado, você já sabe. Você vai usar aquele. Isto teria que estar se referindo a um termo que vem posterior. Não quero que as pessoas sejam muito gentis. Isto me poupa do trabalho de gostar muito delas. Isto o quê? Isso aqui, o que que poupa e o que que me poupa do trabalho de gostar muito delas? As pessoas serem muito gentis. Então aqui é um termo anterior. Quando se refere a um termo anterior, eu já sei que eu tenho que usar isso. Por quê? Porque o termo já foi passado, já foi citado antes, os mesmos dois S's. Então, FGV, questão para o concurso do IBGE. Uma manchete do estado de São Paulo dizia o seguinte: atentados contra cristãos matam no Egito e país decreta emergência. As duas orações. Primeiro, para ser uma oração, precisamos ter um verbo. Então, já vamos identificar aqui, matam e decreta. Vamos identificar o sujeito? Será que a concordância verbal aqui está correta? Sim, porque atentados contra cristãos, então os atentados matam, não é isso? E o país decreta. Então, o que que fala aqui? As duas orações desse período mantêm entre si a seguinte relação lógica. Será que é causa e consequência? Será que, por exemplo, é fato e exemplificação? Está dando um exemplo aqui, atestados contra cristãos matam 44 no Egito e país decreta emergência. Já sei que não tem uma exemplificação. Causa e consequência, na sua prova provavelmente terá causa e consequência, então você já vai se lembrar de que a causa ocorre primeiro e a causa vai levar a uma consequência. Mesmo que apareça que seja dentro de conjunções, que seja dentro de advérbio, lembre-se disso daqui. A causa vai levar a uma consequência, correto? Então, o que você já vai identificar aqui? Os atentados matam e depois o país decreta emergência. Qual das ações ocorreu primeiro? Primeiro você tem
o atentado, não é isso? Você tem o atentado para depois decretar a emergência, ok? Então, aqui, aquilo que ocorre primeiro, então já sei aqui, ideia de causa. E aqui, ideia de consequência. Como já disse, a causa leva a uma consequência. Conseguiu identificar? Qual foi a causa? Aquilo que ocorreu primeiro. Cadê ela? Foram os atentados. E esses atentados levaram ao ato de decretar emergência. Então, aqui já gabaritamos a questão. É uma informação? Sim. Comprovação? Onde está comprovando aqui alguma coisa? Também não. Afirmação e explicação? Ok, afirmou que os atentados mataram, mas explicou o porquê? Também não. Tese e argumentação? Não. A tese é você expor determinado assunto e argumentação vem de quê? De argumentos, onde você vai usar dados, informações para comprovar aquela tese. Show de bola até aqui? Então, letra A é a correta. No texto 2, há um conjunto de verbos no infinitivo. Quais são? Observe só, são as terminações. Verbos no infinitivos, ar, e, ir, ok? Se substituirmos essas formas verbais por substantivos, o que vamos fazer aqui? Pegar um verbo e deste verbo vamos criar o quê? Um substantivo. A única incorreta é, imagine reunir, olha o verbo no infinitivo. De reunir, eu tenho o quê? Uma reunião, tá ok? Certinho aqui. Para estudar. Para estudar, do verbo estudar. Estudar é muito bom. O estudo é muito bom. Aqui eu tenho o substantivo, também está ok. Então, descarto as duas alternativas. Por quê? Porque preciso da incorreta. Treinar visões. Do verbo treinar, eu tenho o quê? O substantivo. Treino, certinho também. Eu vou colocar aqui, padrão, uma forma de estar na vida, uma forma de estada, certinho. Então, do verbo estar, nós temos o substantivo estada, certinho. Uma possibilidade de mudar seria o quê? Uma possibilidade de mutação? Não, seria uma possibilidade de mudança. Então, você precisa mudar, você precisa de mudança. Então, a alternativa é que está errada, que ao invés de mutação, eu colocaria o quê? Mudança, certinho? Mutação seria uma alteração, como a gente está observando aí. O coronavírus teve muitas mutações, ele teve alterações, ele não teve mudança de lugar, por exemplo. Então, turma, questão da FGV, ano de 2021, questão de nível médio. Deve-se rezar para se ter mente sã em corpo são. A segunda oração desse pensamento é chamada de reduzida, com o verbo ter no infinitivo. Então, a oração reduzida de infinitivo, como você pode ver aqui, o verbo no infinitivo. Assinale a opção que apresenta a forma adequada para transformar essa oração em desenvolvida. O que temos que fazer? Então, aqui nós temos essa oração reduzida. A reduzida pode ser de infinitivo, gerúndio ou particípio. Nós vamos desenvolver esta oração, nós vamos transformá-la em desenvolvida. Para ela ser desenvolvida, precisa aparecer o quê? Uma conjunção, não é isso? Você observa que a reduzida não tem a presença de conjunção. Então, para a primeira alternativa, para uma mente sã em corpo são. Primeiramente, tem que ser uma oração. Cadê o verbo? Se não tem verbo, não é oração. Já descarto a alternativa A. Podemos observar também na alternativa E que o verbo ter-se aqui, o verbo ter, ele também aparece como aqui no exemplo, no infinitivo. Então, descarto também. Restaram duas alternativas FGV, muita gente acha difícil. Nem tanto. Observe agora. Deve-se rezar para que se tenha mente sã em corpo são. Deve-se rezar para que se tivesse ou a fim de que se tivesse. Aqui tem um macete interessante também. Você observa aqui. Para que, a fim de que, aqui é uma locução conjuntiva, não é isso? Que vai ter o mesmo objetivo, que vai expressar uma ideia de quê? De finalidade. E aqui você observa o mesmo tempo verbal. Para que se tivesse, a fim de que se tivesse mente sã em corpo são. Se a C estivesse correta, a D também estaria, porque aqui nós temos a mesma locução conjuntiva que vai expressar uma ideia de
finalidade, tanto na C quanto na alternativa D. Se fosse a C, seria a D. Como só pode ter uma resposta correta, descarto as duas. Então, a alternativa B está correta. Por que a alternativa B está correta? Você vai observar que nós vamos desenvolver. E quando a gente desenvolve essa oração, observe aqui já apareceu a locução conjuntiva, não é isso? Observe aqui. Para que? Locução conjuntiva. Então, se aparece a conjunção, e aqui você observa o verbo ter, ele não mais está em uma forma nominal. Quais são as formas nominais do verbo? Infinitivo, gerúndio e particípio, como já vem aqui no enunciado falando do infinitivo. Então, desenvolvemos aqui esta oração. Deve-se rezar para que se tenha mente sã em corpo são. Por isso que a alternativa B está correta. Esta questão, ela envolve também correlação verbal. Você observa deve-se, ele deve, por exemplo. Aqui, este verbo está no presente. Se um verbo está no presente do indicativo, o outro não poderia, quando aparece esse se aqui tivesse, ele está no quê? No pretérito imperfeito do subjuntivo. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, quando você estuda correlação verbal, não pode ter um verbo no presente e o outro verbo no pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, aqui neste caso, a alternativa B está correta porque nós temos um verbo no presente do indicativo, para que se tenha. Por isso, a alternativa B está correta. Gabaritou esta questão? Deixe nos comentários se tiver dúvida também, ok? Agora eu trouxe uma questão também de nível superior da banca FGV contemplando ortografia. Vamos marcar a frase em que a grafia da palavra sublinhada está correta. Não vejo por que os homens que creem em elétrons devam considerar-se menos crédulos. Este porquê aqui está errado. O correto seria não vejo porquê. Quando aparecer este porquê separado no meio da frase, você pode colocar, acrescentar ali razão, motivo. Não vejo a razão, não vejo o motivo dos homens que creem, correto? Então aqui não posso usar o porquê junto. Este porquê junto ele vai ter valor de explicação ou valor de causa lá nas conjunções, ok? Explicação ou causa. Não encaixa nenhum dos dois aqui. Não vejo porquê os homens, não vejo a razão. Vou colocar aqui. Não vejo a razão, não vejo o motivo. As universidades são lugares onde ou aonde. Gente, você vai usar aonde somente com um verbo que exige a preposição a. Por exemplo, fui aonde você estava. Porque quem vai a algum lugar. Então, muitos falam, alguns professores falam com os verbos que indicam movimento. Com os verbos que exigem a preposição a. E aqui as universidades são lugares, não exige a preposição a. Então, o correto seria onde. A educação deve ter algo a ver com H, ou o correto seria haver dessa forma. Esse haver aqui sem H e separado vai ser o mesmo que relacionado com. Vamos ver se dá certo? Então, observe. A educação deve ter algo relacionado com a tolice dominante nas crianças. Então, o correto aqui seria haver separado e sem acento. Existe haver com H e junto, por exemplo, aqui, ó, ter a ver. Eu posso falar, ele tem a ver com H? Sim. É quando estiver relacionado a ter uma quantia a receber, por exemplo. Eu tenho a ver no restaurante da esquina. E sim, a ver com H e escrito junto, ok? Então, nem todos os professores estão afim. Afim junto é o mesmo que semelhante. Antigamente tinha uma loja que vendia produtos relacionados à música que falava assim, vendemos violão e afins. Aí seria junto, por quê? Violão e semelhantes, ok? Então, afim junto somente se for semelhante. E aqui encaixa semelhante? Nem todos os professores estão semelhantes de fazer seus alunos, não. Aqui, este afim aqui, o correto seria o quê? Vamos escrever aqui separado, por quê? Locução prepositiva, ok? O correto seria separado. Acertou ou não a questão? Então, gabaritamos a questão com a alternativa observe, ao invés de falar, o inteligente caça. E neste caso aqui está correto? Sim. Esse ao invés dele vai indicar uma contrariedade. Vamos colocar aqui.
É algo contrário, vamos falar assim. Ao invés de estudar, ele brinca. Ao invés de estudar, ele dorme. Seria algo contrário. Aqui a gente percebe também que nessa alternativa E não tem essa contrariedade explícita, clara. Mas o que você tem que fazer? Resolver muitas questões da banca FGV que você pega o ritmo de cobrança dela. Então, mesmo observando que falar e caçar não são ações contrárias, mas a alternativa E vai gabaritar a questão. Você consegue eliminar as outras alternativas. Cabe recurso? Não. A alternativa E está correta de acordo com a FGV e ponto. Estude e resolva muitas questões dessa banca. Assinale a opção que apresenta a frase que não contém em seu interior uma estrutura comparativa, uma frase que não tenha. Então é importante você observar aqui que não tem. A medicina cria pessoas doentes, a matemática pessoas tristes. Aqui você pode observar, se eu vier e colocar aqui, a medicina cria pessoas doentes, como a matemática pessoas tristes. Aqui você já consegue observar o que? Há uma estrutura comparativa, está comparando o quê? A medicina à matemática. Então, descarto, porque eu tenho que procurar uma onde não haja em seu interior uma estrutura comparativa, ok? E esta vírgula aqui, por que tem esta vírgula? Qual a justificativa para ela? Eu vou deixar esta pergunta aqui para você. Você anda estudando pontuação? Deixe lá nos comentários por que tem esta vírgula depois da matemática. As grandes doenças da alma, bem como aquelas do corpo, então aqui estamos comparando o quê? As doenças da alma com aquelas do corpo. Então aqui tem uma ideia também de comparação. A doença é o preço que a alma paga por ocupar o corpo, como o aluguel. Aqui eu estou comparando o quê? A doença com o aluguel. Então aqui tem uma ideia de comparação também. Vou descartar a alternativa C. Até aqui está tranquilo? Tranquilo? Está gostando da aula? Deixe nos comentários, dê um like também e inscreva-se neste canal. José era médico, agora é coveiro. Aquilo que faz como coveiro já o fazia quando doutor. Então, ele está comparando o que ele faz agora com o que ele fazia antes, quando ele era doutor, não é isso? Comparação também. Quem pode decidir quando os doutores discordam? Quando aqui está relacionado aqui. Aqui eu tenho oração subordinada adverbial temporal. Então, vou gabaritar a questão com a alternativa E. Por quê? Porque aqui tem uma ideia de tempo e aqui não há no interior, em seu interior, uma estrutura comparativa. Show de bola? Interessante a aula FGV muito difícil? Penso que não. É apenas você se habituar a resolver as questões dessa banca. E vamos para frente. Questão FGV. FGV é uma das bancas que exigem mais o português aí. A modificação necessária para que esse texto fique correto é... Onde está o erro aqui? Vamos ver? Está progredindo deve ser substituído por progrediu. Será que está correto desse jeito que estamos fazendo? Não está correto. Por quê? Olha, vamos voltar aqui. Ó. O mundo está progredindo. Esse está progredindo é uma ação que está ocorrendo no presente. Lá no inglês é o que a gente chama de presente contínuo. E progrediu, ele progrediu é o quê? Pretérito, então vai interferir. Quando ocorre essa mudança de tempo verbal, vai interferir. Tornam-se, deve ser eles tornam-se. Mesma coisa lá de cima, presente, não é? E ficaram é passado, então vai interferir. Não posso trocar uma frase do presente para o passado. A ir deve ser substituído do que ir. O mundo está progredindo e os recursos tornam-se mais abundantes. Prefiro, gente, regência, quem prefere, aí você já vem aqui e anota. Eu prefiro maçã do que pera, não maçã a pera, correto? Quem prefere uma coisa a outra, nunca do que. Memorize isso daí. A modificação para que esse texto fique correto é de um rei deve ser substituído por real. De um rei aqui está correto. Se eu vier aqui colocar um banquete real, também está correto. Então, se já está correto, eu preciso modificar para que fique correto. Se está correto, está o quê? Há 100 anos deve ser substituído por há 100 anos. Então,
Olha aqui, de um rei há 100 anos. O que deveria ter usado aqui é o A com H e acento. Por quê? Está indicando o tempo passado. O A para se referir a tempo passado é o A com H e acento. Então, por isso que a alternativa E está correta, porque o trecho errado no texto é esse A com acento indicativo de crase, deveria ter usado o A no passado. Tem aquela música clássica lá, não tem? Eu nasci há 10 mil anos atrás, não é isso? Há 10 mil anos atrás. Isso aqui é bem interessante você compreender também. Esse A aqui indica o quê? Tempo passado. Até aqui está certo. Agora, se já indica tempo passado, não precisa de usar o A atrás. Poderia falar, eu nasci há 10 mil anos. Ou então, eu nasci 10 mil anos atrás. Aqui é uma redundância. Não precisa de usar, correto? Mais uma da FGV, questão nível superior 2020. Nesse texto, Machado emprega corretamente o acento indicativo da crase. A frase abaixo, em que esse mesmo acento está empregado de forma adequada, vamos ver aqui em cima. Olha aqui, a polícia é uma instituição necessária à ordem. Se é necessário a algo ou a alguém. Mas o A de a ordem deu o quê? A com acento indicativo de crase. É necessário ao ato. Correto. Onde também foi empregada a crase de maneira correta. Os clientes pagaram a compra a crédito. Aí, crédito aqui eu nem vou escrever. Não uso crase antes de palavras no masculino. Já sei também, olha aqui, todo, também palavra no masculino. Não uso crase. Ninguém abandonou. Olha aqui, ficou fácil, FGV, nível superior, quem diria, hein? FGV é casca grossa mesmo. Então, descarto também. Agora vamos ver aqui, o motorista deu a documentação ao policial. E agora? Ele deu verbo transitivo direto e indireto. Ele deu o quê? A documentação, objeto direto. A quem? Ao policial, objeto indireto. Aqui, se tem crase, não é a junção da preposição a, mas o artigo definido feminino a, aqui já vem um macete. O mesmo verbo ele não pode ter dois objetos indiretos. Quando esse documentação vem acompanhado aqui por crase, isso indica que ele veio acompanhado por preposição. E o complemento que vem acompanhado de preposição é um objeto indireto. O mesmo verbo não pode ter dois objetos indiretos. Então, ele deu o quê? A documentação, aqui seria o quê? A documentação seria o objeto direto, sem crase mesmo. E ao policial seria o quê? O objeto indireto. Então, está errado. A alternativa correta é o quê? Todos os policiais saíram à mesma hora. Todos os policiais saíram ao mesmo tempo. Então, aqui eu tenho o quê? Uma locução, olha aqui, à mesma hora. Locução adverbial feminina. Seria o quê? Ele estava à toa, à tona, à noite, à tarde, locução adverbial feminina. Correto? Então, locução adverbial feminina vem, eu uso a crase à mesma hora.